Fala, família Novo Som, como é que vocês estão? Família, nós estamos começando um novo ano, esse é o nosso primeiro podcast aqui nesse ano de 2021. Porém, eu sei que muitos de nós nesse ano de 2020 baixaram muito o nível da sua visão devido a tantas coisas que viveram nesse ano. É verdade que 2020 vai ser lembrado por muitas coisas, mas graças a Deus, nem todas delas serão ruins. Mesmo assim, muita gente não via a hora do ano de 2020 acabar. Talvez por causa de uma dor que passou, seja ela emocional, seja ela financeira, espiritual, perda de amigos, de familiares, uma perda de um emprego. Enfim, por esses e outros motivos, muitos não viam a hora de 2020 acabar e tentar recomeçar. É por causa disso que eu vou ter essa conversa com vocês. Nem dá para dizer em si que é uma pregação. Eu quero fazer algo mais uma conversa mesmo porque hoje eu quero ser um tanto mais rápido, um tanto mais dinâmico. Eu quero ler aqui com vocês Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deste filhos, e, por isso, um dos meus empregados, nascido na minha casa, será meu herdeiro. Feche seus olhos por um momento. Pai, obrigado por esse momento que nós estamos tendo. Obrigado por cada irmão que esteja ouvindo esse podcast, por cada pessoa que o Senhor venha estar ministrando, esteja ministrando nesse momento. Pai, essa é a sua palavra e meditando nela, o nosso desejo é que o Senhor venha ter liberdade para ministrar através dela em nós. Que venha ser a sua verdade revelada e explanada nesse pequeno momento que nós teremos aqui de conversa. Que o seu Espírito venha ter liberdade para ministrar, que todo conceito errado, que todo conceito religioso venha ser destruído e a sua verdade, a verdade do teu evangelho, a verdade de quem o Senhor é, venha ser explanado e venha ser tido como verdade, uma verdade que liberta cada coração. No nome de Jesus, essa é a minha oração, eu já te agradeço. Amém. Novo som, vamos lá. No começo da temporada, da última temporada, além do que você pode ver, eu conversei com vocês, através também do podcast, sobre Abraão. Em Gênesis 12, ele recebeu uma promessa e que falava que ele seria uma bênção e por causa dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vimos que por causa de Jesus, a bênção que era para Abraão foi colocada sobre nós também. Vimos também que ele seria pai de multidões e seria conhecido como pai da fé. Mas vimos que por muitos anos ele não viu essa segunda parte da promessa acontecer. Sara continuava estéril e o próprio Abraão chegou a duvidar de Deus por um momento. É exatamente aqui que nós estamos entrando, em Gênesis 15. A primeira coisa que precisamos entender aqui nesse momento, antes de começar a explanar qualquer coisa, é o depois disso. Há 3 capítulos atrás, Abraão creu em Deus. Ele prosperava onde chegava, ele sabia que ele era uma bênção e para onde ele fosse, ele prosperaria. Abraão, com seus servos, enfrentou 5 reis sozinho e ele venceu. Abraão, quando ele se encontra com o rei de Salém, com Melquisedeque, um sacerdote de Deus, mesmo sem ter a lei, mesmo sem ser obrigado a nada, ele dizima, ele dá 10% de tudo que ele tinha àquele rei. Porque ele havia entendido que o dízimo não era uma obrigatoriedade, mas sim uma generosidade. E generosidade era uma característica de Deus. E ele queria honrar a Deus da melhor forma, porque sabia que Deus o havia honrado até aquele momento. Ele era grato por tudo que Deus havia feito por ele. E ele havia vivido tudo que Deus havia prometido. Menos uma coisa. E essa única coisa começou a cegar a visão de Abraão. Quando chegamos em Gênesis 15, é importante lembrar que Abraão ele era um nômade. Então, eles viajavam de lugar para lugar, eles armavam e desarmavam suas tendas. Quando vemos a história de Jacó, nós vimos que existiam as tendas das esposas,
no caso de Jacó, existia a tenda das concubinas, a tenda dos demais servos, mas quando você dá uma pesquisada na história, nesse período em questão, como os nômades desse período se moviam, nós vemos que a tenda do líder da caravana, do senhor daquela galera, daquele povo, no caso aqui Abraão, geralmente era uma tenda um tanto maior que as outras, uma tenda que cabia em média aí umas 12 pessoas. Ali, em alguns momentos do dia, ficavam alguns servos que auxiliavam a esposa daquele senhor no preparativo de um alimento, ficavam alguns servos que protegiam aquele senhor, eventualmente também a sua esposa ou alguma concubina ficaria naquele lugar, então era uma tenda maior. E é nesse lugar que Abraão está. Muito provavelmente, nesse momento, ele está ali com a esposa que ele tanto ama, deitada ao seu lado. Ele olha ao redor e tem alguns servos que arriscariam as suas vidas por uma ordem sua, como eles já haviam feito. Um status que muitos desejariam, mas de repente começa a vir sobre ele um medo daquilo não ser sustentável, daquilo não passar para uma próxima geração, porque não havia uma próxima geração depois dele. Novamente, então, ele olha para sua esposa e ele não vê ela simplesmente como uma mulher que ele ama, mas vê como a mulher estéril que não pôde lhe dar um filho. Ele olha para os seus servos que arriscariam suas vidas por ele e lembra que nenhum deles é seu filho e que um deles herdaria tudo que era dele, acabando assim com a sua descendência. Então, tudo que ele conquistou seria perdido. E esse medo fez ele passar a duvidar da promessa que Deus havia feito de que faria dele uma grande nação. Então, Deus chega a Abraão e fala, cara, você não precisa ter medo, eu sempre vou te proteger. Eu ainda vou te dar uma grande recompensa. E Abraão, já sem muita esperança, de bate-pronto, responde, mas me diz o que eu faço com uma grande recompensa? Porque me serviria uma grande recompensa? Você não me deu o que eu mais queria, um filho. E tudo que eu tenho ou que eu terei vai ficar para outra pessoa. A angústia de Abraão começou a ser tão grande que começou a cegar a visão dele sobre quem Deus era. Mas Deus, em amor, ele pega Abraão e leva ele para fora da tenda. Gênesis 15, versículo 4. Então o Senhor falou de novo e disse, o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora. Ele tirou Abraão daquela tenda e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem será esse o número dos seus descendentes. Gente, era impossível para Abraão fazer essa contagem, Deus sabia disso. Tipo, mano, você quer uma calculadora para ajudar aí na contagem? Se é que você vai conseguir. Era impossível para Abraão entender o tamanho do propósito de Deus para ele. Mas esse propósito existia e a tenda onde Abraão estava impedindo ele de ver. Então Deus faz questão de trazer ele para fora e fala, cara, você consegue contar as estrelas? Não, mas é isso que eu vou fazer com você. Vou fazer sua descendência tão grande, mas tão grande que não poderá ser contada. Você precisa entender que o que é impossível para você não é impossível para mim. E eu vou fazer com você e através de você muito mais do que você consegue imaginar ou entender. Novo som, a Bíblia fala que Abraão creu e por crer, ele é aceito por Deus e ele é declarado justo. Simplesmente por crer na palavra de Deus. Só isso. Hoje em Cristo não é diferente. Nós somos declarados justos por crermos corretamente, depositando totalmente a nossa fé naquilo que Jesus já fez e não naquilo que podemos fazer. Sabe por que eu gosto tanto desse texto? Porque Deus, ele pega Abraão em amor e ele o leva para fora da tenda. Ele tira Abraão da tenda. Deus tira Abraão do seu contexto. Deus tira Abraão daquele lugar onde ele via com nitidez aquilo que ele não tinha, aquilo que ele não poderia ter. O lugar onde Abraão não conseguia ver a promessa. Deus tira do seu contexto em amor para mostrar a ele o seu propósito. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que Deus forçou Abraão a sair, obrigou Abraão a sair. Eu imagino nitidamente nessa cena Deus o pegando pela mão e o levando para fora.
Deus o ajudou a levantar e a sair. Mas não foi nada forçado, nada obrigado. Abraão decidiu reagir. Foi necessário uma reação. Vai ser necessário uma reação sua. Não espere que Deus ele te translade para o lado de fora da situação. Se você for ficar parado, isso não vai acontecer. Quantos de nós não entramos nesse ano com os nossos olhos fixos no contexto, fixos apenas naquilo que vemos, naquilo que temos, naquilo que nossa experiência nos mostra, naquilo que é 2020 dentro da tenda? Nós não conseguimos sonhar, nós não conseguimos ver além, nós não conseguimos crer, não encontramos nem mesmo a alegria. E, gente, estar alegre é uma decisão pessoal. Não é algo que o diabo pode simplesmente vir do nada e arrancar de você. Essa é uma decisão sua, onde você decide parar de ser ou ser. Novo Som, não pare de ser alegre, não pare de ser feliz, não pare de ter prazer no ser, no viver e no amar, porque você nasceu para isso. Deus está te convidando a sair para fora e lembrar da promessa, mas você precisa reagir, você precisa corresponder a esse pedido, a esse convite. Talvez você ainda esteja nessa tenda de 2020 e você não consegue enxergar além disso, além da dor, além da incerteza. Mas eu sei que o Pai quer abrir a nossa mente, Ele quer fazer um mind blow na nossa cabeça. Novo Som, a última coisa que podemos querer é ficar dentro da tenda de 2020, ficar dentro da pequenez que foi 2020, porque dentro da tenda tudo que se encontra é pequenez, é insignificância, é estagnação, é o medo, tudo é limitado, a visão é limitada, o espaço é pequeno, a mente é pequena, a perspectiva é pequena. Não podemos aceitar ser uma igreja pequena, ter reuniões pequenas. Eu não estou falando aqui de números. Estou falando de mentalidade, de poder de reação, de estilo de vida, de nível de transformação em nossas próprias vidas. A vida não é sobre se viver como as coisas se definem ser. A vida é sobre se viver em uma constante inconformidade de como as coisas se definem. E essa constante inconformidade vem através de uma transformação também contínua da nossa mentalidade, da nossa forma de pensar e de enxergar as coisas. É o que Paulo falou ali em Romanos 12:2. Eu sei bem que a zona de conforto ela é boa, ela é prazerosa, mas ela não tem a ver com você, não tem a ver com o que você foi feito para fazer, não tem a ver com o seu propósito, porque o seu propósito é muito maior do que isso. Da mesma forma como Deus fez com Abraão, o levando para fora. Hoje Deus está nos convidando a sair para fora da tenda. Sair do, essa é minha dor, esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade. Sair de uma mentalidade de pequenez, de insignificância, de impossibilidades. Deus está nos convidando a sair para fora, sair da mentalidade limitada e contar as estrelas. E olhar para o propósito e crer que o Deus que fez a promessa é o que cumpre. Não podemos deixar que a pequenez da tenda afete a maneira como vamos sonhar e projetar o nosso futuro. Precisamos continuar ampliando nossa perspectiva. Não existe limite para nós. E quando nós começamos a ampliar a perspectiva e começamos a ver a imagem completa do propósito, começamos a perceber que dentro da tenda jamais conseguiríamos ver isso. Então, não podemos ficar dentro dessa tenda porque existe uma imagem muito maior. Existe um céu aberto que Deus preparou para nós. Precisamos aprender a ver como Deus vê, enxergar como Ele enxerga, pensar como Ele pensa, não apenas focando no que vemos. Se tem algo que eu quero que vocês gravem hoje, é que a verdade, ela traz maturidade. Em João, capítulo 8, o versículo 31, Jesus ele disse para as pessoas que criam nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Então vocês conhecerão a verdade e essa verdade vai libertar vocês. Gente, liberdade, ela te leva a poder alcançar um nível de maturidade. Quando você é preso, você fica estagnado dentro daquela realidade, você não pode amadurecer, você está preso. Mas quando você conhece a verdade, quando você é livre, você pode crescer, você pode amadurecer e mais, você deve fazer isso. Porque isso é o melhor para você. É o plano que Deus teve para você. Quando vemos a imagem completa, o projeto completo de Deus para nós,
nós passamos a entender o que é real e a nossa mentalidade começa a ser transformada. Eu falei no podcast, olhando para ele, por mais que você saiba a verdade sobre uma situação, a verdade não é tudo se os seus olhos não estão em Jesus. Porque não existe uma outra verdade a não ser Ele. Ele é a verdade. Sua realidade pode até parecer ser a verdade, mas ela não é se os seus olhos estão cegados debaixo da tenda. Se você está dentro da tenda escondido, vendo apenas aquilo que está ao seu redor. A verdade sempre foi e sempre vai ser Jesus. E cara, muitas vezes, nosso contexto atual de falta de fé, de falta de força, de pequenez, de Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, nos impede de enxergar Jesus. Porque, resumidamente, esse é um contexto de ingratidão. E isso nos leva a viver uma vida de mentira. Uma vida totalmente distante do que Deus planejou. Porque paramos de acreditar no que Ele falou, de seguir o que Ele falou, nos prendemos em nosso mundinho. Mas quando a gente sai da tenda, quando voltamos a reagir e a obedecer e levantamos nossa cabeça, nós vemos o propósito de Deus que sempre esteve lá. Começamos a ver como Ele vê. Começamos a ver o que Ele preparou para nós, começamos a olhar para Jesus e não mais para as circunstâncias ao nosso redor. A tenda ela vai continuar lá, a mulher estéril ainda estava lá dentro daquela tenda, os servos ainda estavam lá, mas não importa mais, porque não é com base nisso que sustenta a minha fé, mas sim em Cristo. Então aquela ingratidão começa a ruir dentro de mim, ela começa a ser destruída e uma luz de gratidão começa a brilhar. E isso me alimenta a continuar crendo na promessa. Ei, nós não somos os crentecos A, B, C ou D. Nós somos a Novo Sol. Não nos movemos pelo que os outros pensam, acham e fazem, muito menos por aquilo que vemos. Isso não nos define. Não é esse o som que ecoamos. Deus não te chamou aqui para essa vida miserável. Você é filho de um rei. E você é chamado para ecoar um som muito maior e melhor do que você tem capacidade de dimensionar. Nós somos a Novo Som. O Espírito do Senhor está sobre nós, nos dando sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. Amamos o Pai, conhecemos a sua vontade e temos prazer em obedecê-lo. Não julgamos por aparência, nem decidimos somente por ouvir dizer, mas com justiça ajudamos os necessitados e defendemos os que reconhecem que precisam. Com justiça e com honestidade governamos. Na Novo Som não temos medo de lobos. Aqui lobos e ovelhas vivem em paz. Leopardos e cabritos descansam juntos. Bezerros e leões comem uns com os outros e as crianças os guiam. Vacas e ursas pastarão juntas e os seus filhos descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois e criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Na Novo Som não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois ela encherá a terra do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas enchem o mar. Essa é a promessa que Deus deixou para nós em Isaías, capítulo 11. E nós temos isso com a palavra rema para nós, porque nós carregamos em nós a identidade daquele que veio antes de nós. E hoje nós seguimos o seu legado. Esse capítulo fala sobre Jesus. E nós falamos sobre Jesus. Essa é a nossa identidade. É isso que somos. Essa é a promessa que vamos correr para ela com os olhos fixos em Jesus. Amém? Família, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Medite nisso. E entenda. Saia da tenda que foi 2020 e viva o ano maravilhoso que Deus preparou para você, que se chama 2021.